A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os cães não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palavra é Vidas, Palavra da Tarde Abençoada, Tarde da Bênção, onde eu creio que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração por meio dessa mensagem. E antes de falar aqui, amados, que o Senhor falou ao meu coração, eu quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm compartilhado os nossos vídeos e que têm deixado seus comentários, seus likes, que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente no nome de Jesus. Amém? E aqui, amados, esta mensagem falou muito ao meu coração e eu estou compartilhando com os amados irmãos que vai falar do chamado de Mateus, ou Levi, como ele é conhecido aqui na Palavra de Deus, e vai dizer que um certo dia Mateus estava ali sentado na coleteria de impostos, próximas regiões de Cafarnaum, e vai dizer que um certo dia Jesus estava passando e viu ali Mateus, e Jesus vai até Mateus e fala para ele o seguir. E aqui vai dizer que quando Mateus ouve esse chamado de Jesus, ele automaticamente ele se levantou e ele seguiu Jesus. E ali vai dizer que depois Jesus ele é convidado para ir à casa de Mateus, porque vai dizer que eles estavam ali assentados à mesa junto com os discípulos de Jesus. E aqui eu percebo algumas atitudes de Mateus que chamam a minha atenção e falou poderosamente ao meu coração. Que, primeira coisa, que Mateus ele era ali um coletor de impostos, um cobrador de impostos. Ele era mal visto pela sociedade, porque um judeu trabalhando para os romanos coletando os impostos, eles eram mal vistos, por isso que eles eram chamados de publicanos. Ou seja, os publicanos eram os coletores de impostos, judeus que eram contratados para coletar impostos para os romanos. E dessa maneira, eles eram mal vistos pela sociedade. Então, Mateus estava ali fazendo o seu trabalho, e eu penso assim comigo que ele estava infeliz. Havia um vazio dentro do seu coração. Embora ele estivesse ali trabalhando, embora ele estivesse ali bem financeiramente, aparentemente não lhe faltando nada, mas é que eu percebo que havia algo que estava faltando em sua vida. Havia um vazio que estava em seu coração. E ele talvez não esperava que, num determinado momento, Jesus estaria passando por ali e fazendo aquele chamado para ele o seguir. E vai dizer que a segunda atitude que eu vejo aqui, então a primeira atitude que eu vejo é que Mateus, ele estava vivendo uma situação ruim, mas ao mesmo tempo ele estava atento ao que estava acontecendo à sua volta. E então a primeira atitude dele foi ouvir o que Jesus falou para ele. Foi ouvir a voz de Jesus e seguir Jesus. Então para mim foi uma grande atitude e algo que mudou a sua vida, a sua história de uma forma sobrenatural. E vai dizer que a segunda atitude aqui que eu vejo é que Mateus leva Jesus, convida Jesus para a sua casa, juntamente com seus discípulos. E é poderoso porque Jesus, onde Jesus é convidado, amados, onde Jesus ele é bem recebido, com certeza o agir de Deus ele irá acontecer na vida daqueles que fazem isso. E aqui vai dizer que Jesus é convidado para ir para a casa de Mateus. Jesus está agora na casa de Mateus. E quando Jesus estava ali, assentado com eles à mesa, vai dizer que os fariseus, eles perguntaram para os discípulos de Jesus: Por que o seu mestre come com os publicanos e pecadores? Então, os fariseus ali, aquelas pessoas que estavam à volta,
elas não estavam preocupadas com a vida de Mateus. Simplesmente elas estavam julgando ele, porque ele era um cobrador de impostos, um coletor de impostos, ele era um publicano, então por isso eles estavam ali, não estavam nem um pouco preocupados se Mateus estava bem, se não estava, se ele estava precisando de alguma coisa. Mas o Senhor Jesus viu Mateus e ele sabia que Mateus, ele estava vivendo uma vida que ele estava muito infeliz naquele momento. E que uma vez que ele entrasse na vida de Mateus, a vida de Mateus seria totalmente transformada. Então aqui eu já vejo uma segunda situação. Muitos podem olhar para mim, para a sua vida e nos julgar pelo que somos, pelo que nós fazemos, mas só Jesus vê aquilo que o homem não vê na minha, na sua história, na minha, na sua vida. Aqui Jesus viu algo em Mateus que os homens que estavam ali não estavam vendo. Jesus viu um homem que poderia estar passando sim por situações difíceis, por sofrimentos, mas que uma vez que Jesus entrasse em sua vida seria transformada. E Jesus viu algo que aqueles homens não poderiam ver. Jesus viu uma capacitação na vida de Mateus, porque Mateus, uma vez que ele passou a seguir Jesus, tornou um discípulo e depois um apóstolo, vai dizer que o próprio evangelista Mateus escreveu o Evangelho de Mateus. Foi do escritor aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus viu uma capacidade em Mateus que aqueles homens à sua volta não viam. Assim acontece também nas nossas vidas. E vai dizer que Jesus, ele diz que não precisam de médico os sãos, mas sim os doentes. E Jesus ali fala para eles que ele queria que aqueles homens, aqueles judeus praticassem a misericórdia e não sacrifícios ou holocaustos. E Jesus fala que ele veio para chamar não justos, mas sim os pecadores aos arrependimentos. Então aqueles que se consideravam justos, sem Jesus, na verdade, sem arrependimento, eles não eram justos. E sim aqueles que realmente sabiam que estavam vivendo uma vida que não agradava a Deus, mas que eles precisavam se libertar disso, dessas situações que desagradam a Deus, que eles queriam ter uma nova vida, eles precisavam se arrepender, eles precisavam de Jesus. Esses sim, que olhavam para si mesmos e sabiam que não eram justos, esses sim, eles poderiam ser curados, eles poderiam ser transformados com Jesus, uma vez que Jesus entrasse em suas vidas. E também não é diferente em nossos dias, amados. Jesus vê algo em mim e você que muitos não veem. Ele realmente conhece o nosso valor. Eu sempre falo isso aqui no canal Palavra é Vidas. Mas nós temos que entender que nós que precisamos de Jesus. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, saber que nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque enquanto estamos nessa terra ainda falhamos, pecamos, podemos falhar e pecar, e só Jesus para nos libertar, para nos dar força, para nos dar ânimo, e mais do que isso, Ele é o maior presente que Deus nos deu, né, amado? Por amor, que é o presente da nossa salvação, porque é por meio de Cristo que nós vamos ser salvos, e é o caminho da salvação está em Cristo, e só Ele para nos direcionar no caminho da verdade. Então o que eu vejo nesta mensagem, amados, é que o Senhor, Ele escolheu eu e você, e Ele viu algo em mim e você que muitos não viram. E eu quero dizer por meio dessa mensagem, que se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, saiba que não se preocupe com as pessoas, porque as pessoas à sua volta, muitos não querem o seu bem. E talvez alguns querem o seu bem, mas a grande maioria não. Então que você não se preocupe com as pessoas que estão à sua volta, mas sim com aquele que está acima, que está no controle e na direção de todas as coisas. Se você já entregou a sua vida nas mãos de Jesus, fica firme, caminhando pela fé, não por vista, e crendo que Ele está no controle e na direção de todas as coisas. E toma posse da sua vitória, toma posse desta palavra, e saiba que Ele está te direcionando e Ele tem o melhor para nossas vidas. E nós temos que vencer, suportar por amor do nome dEle, crendo nele, temos que suportar todas as situações para que nós não percamos a nossa bênção. Porque o inimigo faz de tudo para a gente abandonar a nossa bênção, largar, não acreditar, mas o Senhor Ele é maior na minha e na sua vida. Amém? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração.
Que você venha tomar posse, que você venha ficar firme e creia na sua vitória, no poderoso nome de Jesus. E compartilhe esta mensagem, amado, esta palavra, com alguém que o Senhor colocar no seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida e eu te vejo no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.